É com grande pesar que hoje este canal vai falar de um homem que resistiu a ataques de tubarões ferozes, né? Que também resistiu, né, a bombas, resistiu a uma queda, né, do alto de um prédio, resistiu a balas e também resistiu, né, ao ataque que fizeram a ele, né, tentar um corte no pescoço. Praticamente um herói, né? Um herói. Depois de tantas batalhas, ele simplesmente não resistiu. Infelizmente. Então, se você quer saber de quem que eu estou falando do apóstolo Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, né? Este líder religioso tão carismático, né? Tão comentado nas redes sociais. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Eliane Marzani e é um prazer estar com você mais uma vez aqui no canal. Sem muita enrolação, bora para o que interessa. Mas antes, não esqueça de deixar aquele seu joinha ungido e consagrado aqui pra tia, tá bom? E sem muito blá blá blá, roda a vinheta. Depois de lutar bravamente, eis que a triste notícia chega. A moral do apóstolo Valdemiro Santiago, que já estava para lá de Bagdá, que estava na tábua da beirada, acaba de cair durinha com o nocaute do bispo Luciano. Foi uma de direita que ele, caiu no chão. Dificilmente ele vai conseguir se levantar, se reerguer depois dessa, porque o bispo Luciano vai estar orando por você. Uma maldição e outro. Então, meu filho, nem a moral deles, que ainda tinha um fiapinho, não aguentou. Juntou as botininhas e foi dessa para melhor, né? Resistiu a tudo, meu filho, tudo, tubarão, tudo que você possa imaginar, mas agora não deu. E a moral, né, já era faz tempo. Eu estou com vergonha alheia deste ser chamado apóstolo Valdemiro Santiago. Aliás, ô Valdemiro, deixa eu te falar uma fofoca aqui, ô Lita. Amigo, vem cá, junta as orelhas aqui com a tia. Eu vi um monte de gente que eu conhecia lá da Mundial na igreja do outro lado, Luciano. Sério? Sabe aquele homem tudo de amarelinho que vivia com a roupa do time de futebol lá do Brasil, né? Com a camiseta do Brasil. Ele tava lá, menino. E aquele outro que parecia Chapolin Colorado, que ele fica sempre com a mesma blusinha azul e um boné na cabeça vermelho, também tava lá, menino. Olha, esse povo tudo eu conheço de carteirinha. Então, realmente, o povo tá te deixando, Valdemiro. Meu Deus! Que tristeza! Meninos, eu vi o povo lá, eu conheço. Né? Por isso que ele tá assim. Acho que ele tá assim, né? Pois é, menino. Então eu acho que você vai acabar tendo o fantasma do bispo Luciano pra tudo que é lá. Ai, meu Deus, que tristeza. Mas faz parte, né? Enquanto você tá lá amaldiçoando, ele tá orando por você. Que vergonha. Ai, meu Deus do céu. Que pobreza de espírito, Valdemiro Santiago. Agora tu tomou uma lapada daquela. Nunca mais tu segue, velho. Nunca mais. Que vergonha ali. Se quiser um saco de papelete, arruma. Você sai na rua.
Ainda falou das tuas filhas. Que moral que você tem pra falar dos outros. Quando a gente ainda tem a moral pra falar, vai lá. Não tem moral. E tá querendo falar dos outros. Oh, Jesus, dá graça. Dá não, né, filho? Dá não. Mas, assim, um áudio do bispo Luciano em resposta às falas do apóstolo Valdemiro Santiago, que ele entendeu muito bem ser para ele. Então, ele vai responder aqui o apóstolo Valdemiro Santiago. E aí ele começa falando acerca dos erros do ex-patrão, né? O apóstolo Valdemiro. Outra hora, em vez de falar de palavra de Deus, vai amaldiçoar os outros, mandando os outros morrer. Então ele começa falando acerca do apóstolo, tá falando em política, usando o púlpito para falar política. Depois ele dá aquela alfinetada básica a respeito do apóstolo amaldiçoar. Muito bem, bispo Luciano. Primeira coisa, eu discordo teologicamente de muitas coisas, né? Mas eu também sei reconhecer, logicamente, quando a pessoa tem alguma coerência naquilo que ela está falando. Isso eu não estou falando no campo teológico. Estamos falando aqui no campo das ideias, certo? Então, assim, o senhor diz que discorda do fato do apóstolo Valdemiro Santiago estar lançando maldições nas pessoas. O senhor já viu isso várias vezes. Valdemiro Santiago, falso pastor da multidão, ele espragueia e maldiçoa aquele que é seu irmão. Esse cara é anticristo e não tem compreensão. Não faz o que Jesus quer e só prega maldição. Ele condenou cantor, jornalista e humorista. Conversa pra boi dormir. Eu me irritei e falei, vocês vão morrer. Você está ameaçando? Eu falei, não. É grave o que vocês estão fazendo. E falei para vocês saberem que a profecia vai ser assim. Com 7 tiros na cabeça. Não se arrependa, critica quem quiser criticar. Ou aprendam a temer o Deus do Valdemiro, ou vão pagar o preço. E aconteceu. Senta que lá vem a história. Um já tinha sido de uma igreja aí. Um dia entraram dentro da minha casa, segunda-feira de manhã, cedinho, madrugada praticamente, estava saindo. Amém, que merda, hein? E humilhou a mim, a minha esposa, minhas filhas. Entraram 2, um ficou do lado de fora. E disseram, nós fomos mandados aqui. Eu falei, eu estou sabendo. E humilha daqui e dali, ele chama de tudo que é nome. Queremos o carro. Onde é que guarda a oferta aqui? Falei, aqui é a minha casa, aqui não se guarda oferta. Aqui tem o dinheiro do aluguel de tal igreja que eu estou saindo, eu vou deixar passar lá e pagar. Estava começando esse ministério. Lá no Recife. Botaram uma pistola no meu ouvido, a outra do outro lado. Você tem medo de morrer? Eu falei, não. Um falou, dá um tiro nele. Eu falei, você não tem coragem, você é covarde. Falei. E a bispa chorando, e as meninas. Tem que acalmar também, orar para acalmar. Entendeu? Começou a desafiar o bandido pequenininho. E eu me irritei e falei, vocês vão morrer. Ixi, mas... Você está ameaçando? Eu falei, não. É grave o que vocês estão fazendo. Peguei a Bíblia. Fecha essa Bíblia. Eu falei, não fecho. Atira nele. Eu falei, atira na perna dele. Botou a pistola na minha coxa. 380. Eu falei, pode atirar. Agora não atira na coxa, não. Porque se você atirar na coxa, sua cabeça sai do pescoço. Eita, mano. Tira na cabeça. Falei para ele, ele botou na cabeça. E eu, quando eu vi a minha família humilhada, o delegado ficou uma meia hora comigo, mais de uma hora, zangando comigo depois. Contaram para ele. Você tá maluco? Vocês não têm nada a perder. Eu fiquei uma hora com a Bíblia ali. Falei, ó, tá escrito aqui assim, assim. Em 7 dias, vocês devem se arrepender do que estão fazendo e se entregarem a Cristo. Aí um falou, se não, falei, se não, morrerão pela mão de Deus. Eu fui pro ar, tinha um programa no SBT do Nordeste, cheguei no ar e falei tudo o que aconteceu. Eu falei, em 7 dias vocês vão saber a notícia. Quem quiser me criticar, que critica.
Pelo jeito não se arrependeram, que em 7 dias estava estampado no jornal os 3. Entraram num shopping para assaltar o shopping, a polícia cercou. Trocaram tiro com a polícia, caíram os 3. Do jeito que foi falado. E falei para vocês saberem que a profecia vai ser assim. Com 7 tiros na cabeça. Falei, eu se arrependo, critica quem quiser criticar. Ou aprendo a temer o Deus do Valdemiro, ou vão pagar o preço. E aconteceu. Humilharam minha família, a mim. Falei, aprendam. Falei no ar. Falei, desse jeito. Que tinha de gente criticando no outro dia. Ele amaldiçoou. Falei, maldição sem causa não pega. Não pega. Tem que ter causa. Dei 7 dias. Se arrependam e entreguem-se a Cristo. Do contrário, vai acontecer desse jeito. Eles tiveram tempo, 7 dias, não se arrependeram. Foi numa segunda, na outra segunda eu estava lá. Da Record lá que fica perseguindo, falando besteira, um monte de abobrinha. Tô falando para aqueles doentes lá que estão desenganados, o demônio comendo o fígado deles, o pâncreas, e não toma juízo, não aprende, não se converte. Uma vez um malfeitor me maltratou tanto, que me deixou tão transtornado, tão triste. Toda hora chegava uma notícia, ó, tá falando mal de você, põe lá. Eu botava lá e ele falando. Corta pra mim, Valdemiro, papai, pepepé, pipipi. E para o Valdemiro. O Valdemiro perdeu a paciência e falou, a mão de Deus te pesa hoje. Você sabe o que aconteceu com ele? Quem sabe? Sabe? Você lembrou disso aí ou não? Quando você soube? Lembrou? E como eles reproduziam tudo que eu falava aqui, eu falava, eles botavam lá, que eles gravavam, botavam lá, o Valdemiro falou. Aí ele fez assim, ó, quando eu falei que a mão de Deus estava pensando na vida dele. Ele falou, o fazendeiro está me amaldiçoando. Tem que ter cuidado. Deus tem misericórdia. O malfeitor não vai acabar com você, pelo contrário. Confia e faz o quê? Deixa o malfeitor que vai murchar como a erva verde. Como a erva verde. Não adianta. Não faça o mal não, que o mal virá sobre a sua vida. Não faça. E ninguém escapa disso aí. Ponto. Só que nesta mesma ocasião, quando o senhor estava lá, como é que o senhor explica o fato de ter também amaldiçoado André Carpano naquela ocasião? Fala pra tia aqui, como é que é o negócio? Por quê? Porque o senhor sempre foi um exímio imitador do apóstolo Valdemiro Santiago, na risada, no jeito de ser, né? Mas nessa ocasião também, o senhor amaldiçoou o André Carpano. Não sei se fez isso porque o patrão mandou, não sei se fez isso para agradar o chefe, mas fez, né? Mas fez, tá lembrando não, né? Mas tu fez também. Mas vamos seguir aqui. Então essa semana eu te entreguei a Satanás. Em 7 dias você vai ver o resultado na sua vida, que Satanás vai fazer um estrago na sua vida. Um estrago. Aí você vai ver o que é demônio. Aí você vai ver que Cantou lá, o perturbado lá, pensou porque ganhou dinheiro, foi Deus que permitiu ele crescer, só que ele perde tudo também, vai perder tudo, é isso mesmo, vai perder tudo, E amaldiçoando, porque na minha opinião, os pastores não tem que amaldiçoar a vida de ninguém, não é verdade? O que aconteceu nesta semana, Juliana? Nessa semana, muitos portais de notícia anunciaram aí que o pastor Valdemiro está sofrendo problemas financeiros na sua igreja / empresa, né? O Léo Dias informou que Valdemiro pede 10 milhões
milhões aos fiéis para pagar dívidas atrasadas. Já tem a coluna Splash Wall, que fala que sem salários, funcionários do pastor Valdemiro pedem doações. E também o Wall colocou assim: Igreja de Valdemiro é condenada 15 vezes em 30 dias por dívidas. Então ele está passando por uma crise muito forte financeira e pedindo dinheiro aos fiéis. O que é mais estranho ainda, né? Você ter a dívida e pedir para quem frequenta a igreja para orçar a dívida aí que você tem. Exatamente. O pastor, ele acabou fazendo um apelo. Gente, ele tinha que estar amaldiçoando, era bordel. Ele tinha que estar mandando fechar a casa de prostituição, biqueira de maconha. Não é desejar que a igreja dos outros feche, gente. Pelo amor de Deus. Aonde vamos parar? Se pastor quer que a igreja feche, então já não sei mais quem é que quer ver a obra de Deus crescer. Não, pastor, bispo Luciano, né? Ele não quer que a sua igreja feche à toa, ele não quer concorrência, entendeu? E ele sentiu em você uma concorrência muito forte, que ele não sentiu a princípio com o bispo Josivaldo, não sentiu essa concorrência com tanta força assim com aquele outro do Plenitude, né? Igreja Plenitude de Deus, com o Fred Flintstone, que esqueci o nome dele, o Agenor Duque, e também não sentiu isso com o Roberto Damasio com tanta força. Até que um pouquinho, porque ele acusou o Roberto Damasio também na época, não sei se você estava, lá devia estar, de roubo. Ele acusou de adultério. Quando o Roberto Damasio colocou o programa dele no ar, ele também falou bastante, né? Mas, assim, não chegou a fazer tanta cócega. Agora, a igreja unida, Deus proverá. E sim, essa mexeu com as estruturas psicológicas do Senhor. Então, apóstolo Valdemiro Santiago, que nem tá dormindo direito mais, né? Aí a coisa ficou feia. E assim, ele não está amaldiçoando simplesmente só dizendo que não vai dar certo. É pura e simplesmente uma coisa comercial. Você é um concorrente que abriu, né, a sua igreja no mesmos arredores lá do Brás, e como é carismático, já tem muito mais experiência nesse ramo aí, né, das igrejas, então representa, sim, uma pessoa perigosa em termos de pegar os fiéis e os pastores dele. E então, e também por ser um homem, né, negro também, né, que ele deveria estar até apoiando, falar, puxa vida, que legal, né? Mas não, ele age ao contrário, ele fala que foi perseguido, mas ele bem que persegue. Ele fala que foi injustiçado e ele injustiça. Ele fala que tinha igreja e as pessoas paravam na porta para ver quantas pessoas tinham na igreja, ficar contando. Se ele passou por tudo isso, nesse ponto eu concordo com o senhor, ele jamais deveria estar falando tais coisas. Mas o que a gente espera de Valdemiro Santiago? E vamos continuar aqui ouvindo o bispo Luciano. Será que é só a obra de Deus dele que tem que crescer no mundo? Eu acho que ele pensa que é. Ele mesmo saiu de uma outra igreja, abriu outra. E teve lá suas lutas lá e agora está fazendo pior. Já está falando. Né? Por que não? E aí, vamos ver, continuar vendo aqui. E o pior, eu vou encerrar aqui, que eu vou convocar o Brasil para a gente fazer uma oração agora por ele. E o pior é isso aqui, ó. Ele acabou de pregar contra ele mesmo. Aí tem um tiro no pé. Isso é verdade. Porque ele disse, eu li numa madrugada que o texto diz que o camarada que consegue dinheiro ilícito vai perder tudo. Ele não pregou isso aí? Pregou. Dizer da maneira como o Valdemiro classificou como quadrilha, isso é uma coisa muito grave, muito séria, né? Muito séria. Ele quis mesmo destruir a reputação do bispo Luciano, quis destruir a igreja, né? Porque ele não quis concorrência de jeito nenhum. Então, ele não foi diferente em nada
do que fizeram, segundo ele, lá na Igreja Universal do Reino de Deus, né? Onde ele ficou como bispo lá uns 18 anos, mais ou menos, de Universal, né? E ele saiu lá, não saiu muito bem das pernas, principalmente depois do episódio lá do naufrágio, né? Eu acho que ele esperava ter um tratamento diferenciado, mas não teve, ainda ficou lá uns 2 aninhos, né? Depois saiu. Então ele falou que eu consegui ilicitamente o dinheiro e por isso essa igreja vai perder tudo, vai acabar já já. Quis acabar com a... Foi o que ele falou, né? Só um minuto. Então, naquele dia, ele não estava sabendo que Deus estava dando a palavra para ele mesmo. Eu vou dizer por quê. Porque, tá bom, se o dinheiro que ele tem é honesto, se ele tá sendo honesto com as ofertas e os dízimos que o povo está dando lá, então me diz por que a igreja dele está perdendo tudo. Eles já perderam avião, já perdeu helicóptero, já perdeu carro, já perdeu as igrejas, está perdendo tudo. A igreja lá, eu estou falando alguma besteira? Não. É público isso aí? Está nas manchetes, está nos jornais? E ele mesmo fala com a boca dele, estão tirando tudo de mim, quem já ouviu isso aí? Ele mesmo fala com a boca dele. Então, peraí, a palavra que ele pregou para ele. Então significa que ou ele está adquirindo ilicitamente o valor que ele tem, ou então se estão dando ao dízimo e oferta, só Deus sabe o que eles estão fazendo com o dinheiro do povo. Porque a palavra que ele pregou está acontecendo no ministério dele. Eles estão perdendo tudo. Nossa, chupa essa manga, Valdemir Santiago. Chupa essa manga. Porque, o negócio, ele sabe coisas. Vocês perceberam que ele sabe coisas, mas ele não está deixando muito claro essas coisas que ele sabe, não. Quer dizer, é mesmo, né? Ministério tão grande, as pessoas estão dando dízimo, ofertas, estão entrando nessas campanhas aí, né? De R$1.000 e tudo mais. E cadê o dinheiro? Sabe o que acontece também? Quem tem uma administração, como de Raquel Santiago, está bem arrumado na vida, né? Está muito bem arrumado na vida, porque... E me diz aí um negócio assim, por exemplo, esse troféu Girando Salvação. Então, vamos colocar no mundinho da gente aqui. A gente está devendo, tal, quem nunca deveu, né? Todo mundo deve alguma coisa, aquela coisa toda, faz parte da vida. Você tem que pagar um aluguel, você tem que pagar uma conta de luz, uma conta de água, né? Essas coisas da vida, da nossa vida comum. Aí, de repente, você tá com tudo atrasado, água, luz, aluguel e sei lá mais o quê, e aí você resolve dar uma festa. Você resolve dar uma festa. E pegar o dinheiro e gastar na festa. Mesmo que tenha sido, você vai falar, mas deve ter tido muito patrocínio, não sei o que lá, mas e me diga, qualquer coisa que a gente for fazer, uma festinha de aniversário com o filho, um negocinho pequenininho, já vai um dinheiro louco, né? Como é que eles fizeram o troféu Girando Salvação no meio de uma greve daquelas que estava tendo lá na Igreja Mundial? Quem não sabe dessa greve, tem aqui no canal, certo? E ainda estão dando festa com grevista na porta, dizendo que está passando fome, um escândalo atrás do outro. Então, o golpe que ele sofreu de 800 milhões, né? Justamente aonde? No seio familiar. E logo, logo, o bispo vai dar essa alfinetada, né? Dá boa nele aí. Vamos continuar vendo aí o que o bispo tem para falar. A igreja que tinha patrimônio hoje não tem mais nada. E eu falo com conhecimento de causa e ele sabe disso. Ele sabe disso. Não tem mais nada eles. Mais nada. E a cada dia que passa só perde imóveis. Porque não paga e é despejado. Então significa que acho que é o senhor que deve ver como é que você... Que essa igreja está na moda. Está tratando as ofertas e os dízimos que está entrando aí. Porque aqui se você puxar... A igreja, graças a Deus, não deve nada. E uma das prioridades é pagar os outros. E foi por isso que eu saí daí. Porque vocês não queriam fazer o que eu pedia para fazer. A maior besteira da vida. Um camarada não tem direito de no outro dia falar: Deus me perdoa, me dá uma nova chance? Ou ele nunca pecou?
Em vez de ele estar cuidando da família dos outros, que quem não cuida da família dele é os escândalos que a família dele produz. Toda hora está lá no jornal que a família dele faz. Se ele não ganha nem para Deus a casa dele, como é que ele vai ganhar a casa dos outros? Eita ferro! Agora vai, agora foi com... Meu Deus! Rapaz, não é brinquedo não, não é brinquedo não. Pois é, por que é que ele saiu então? O que foi que moveu a saída do bispo Luciano da Igreja Mundial do Poder de Deus? É que ele conta, segundo ele, que ele queria pagar as contas, queria fazer acordos, mas tinha uma força oculta lá, né? Uma força bem oculta, que não permitia que ele fizesse isso. Por quê? Como é que vai fazer para pagar as despesas das Ilhas Maldivas se eu tiver que pagar funcionário? Como é que eu vou sobreviver aos meus luxos se eu tenho que pagar funcionário? Como é que eu vou sobreviver, né, sem fazer festinha, MDA, né, cheio de 9 horas, né, chamando inclusive cantores de renome no mundo gospel para irem cantar, para fazer uniforme, arrancar os olhos das coitadas das missionárias lá, que, aliás, os próprios pastores, né, eles são proibidos de pagarem as contas, eles têm que mandar o dinheiro para o Brás. Todo esse dinheiro que está indo lá, está indo para onde? Para onde? Não é? O que será que está acontecendo aí? É estranho mesmo, é muito estranho, concordo. Que nocaute! Falou tudo! Que nocaute! Nocauteou Valdemiro Santiago sem dó nem piedade. Falou aí, mas falou com conhecimento de causa. Afinal de contas, ele estava lá. Se na época que eu estava lá a gente já via coisa esquisita, você imagina quem realmente, né, fazia parte da cúpula da Igreja Universal, a cúpula da Igreja Mundial do Poder de Deus. Ele era bispo do Brasil, então ele sabe muita coisa, seu Valdemiro. Guarda a tua viola aí que o teu negócio vai ficar estreito, homem. Se esse homem resolve abrir a boca e contar tudo que ele sabe, Sayajin imortal, você vai ter que abraçar o tubarão de novo, porque o tubarão vai ser seu único amigo. Entendeu isso? Rapaz, essa foi para nocautear as filhas de Eli, né? As filhas de Eli. Papai deixa tudo, papai permite tudo, né? Não? Acho que não leu, né? Aquela passagem que fala dos filhos de Eli, né? Pois é. Eu até botava uma fezinha na Juliana Santiago, mas agora, depois do que eu andei vendo aí, né? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Pois é, né? Danadinha. Pois é, então, e é verdade, é um escândalo atrás do outro. Apesar de a gente falar, não, mas a vida pessoal deles só é pessoal a partir do momento que não está gerando escândalo. Eu não tenho direito de falar nada mesmo, não. Eu não posso falar. Você sabe que não? Agora, quando o negócio ultrapassa, aí se tornam pessoas públicas, né? Olha, tá deixando a Gretchen no chinelo. Entendeu? É um casamento atrás do outro, né? Um escândalo atrás do outro. O marido dela, não fui eu que falei não, o marido dela disse o quê? Que houve adultério. Como que uma mulher que está no altar, pregando a palavra, se dizendo pastora, está numa conduta dessa e não é afastada? Ai, mas o pai tirou. Não tirou, não
Não vem com essa, não, quando ele fala que bispos e pastores são como filho, não são, não. Porque quando um bispo faz uma coisa dessa, um pastor faz uma coisa dessa, ele é chutado sem dó nem piedade. Mas ela não. Daqui a pouco ela estava dando as caras lá no MDA, né? Fazendo stories no Instagram, né? Como se não estivesse devendo nada. É bonito. Porque eu vou dizer uma coisa, a gente é pobre, tá acostumado a ser pobre, meu filho, tá acostumado a ser pobre. Pobre é pobre, fim de papo. Agora, quando você começa a ver a grana entrando, é carrão, é iate, é barco, é não sei o que, é fazenda. Aí ele fala que não tem nada, que ele quer que prove que a fazenda é dele. É lógico, meu filho, né? Não é seu, é de quem? Quer dizer, então, que eu posso ir lá na fazenda, levar a turma toda aqui, passar um fim de semana, não é seu? É de quem? Né? É da igreja? Opa, pessoal da igreja, bora pegar as boias, pegar tudo lá, nadar no rio, leva os meninos. Ah, por favor. Eu não tenho nada, eu só tenho Deus. Vou continuar ouvindo aí. Porque o apóstolo Valdemiro está sucumbindo. Como? Para ele xingar a família dos outros de quadrilha, ele tem que olhar para dele. Que ainda fica no altar. Ixi. E está aí publicamente para todo mundo ver. Então ele está dizendo que ele está formando bandido aqui dentro. Chamou você, chamou o povo também de bandido. Olha, nem para pensar nisso ele foi capaz. Vocês sabiam disso, né? A falta de espiritualidade, de comunhão com Deus está tão grande que nem para pensar. Ixi, Valdemiro Santiago não está tendo mais comunhão com Deus. Lascou, foi tudo. Mas agora que você viu, Bispo Luciano, que ele não tem comunhão nenhuma com Deus, menino, demorou para você ver isso. Rapaz, quando era no dos outros, estava bem, né, amado? Mas agora que é no teu, você está vendo que o homem não tem comunhão nenhuma? Mas continuamos. Que se ele me chamou de chefe de quadrilha e vocês de bandido, então ele quis dizer indiretamente que o povo que está vindo aqui está sendo formado a ser bandido, ou seja, ele chamou todo mundo de bandido aqui. Né? Faz sentido, porque se você está junto com pessoas do mal, então você está sendo influenciado a ser do mal. Mas sabe que isso aí faz sentido, bispo? Porque assim, muitas vezes as pessoas elas acabam aprendendo, né? Isso aí foi uma coisa também que eu já comentei aqui, a amaldiçoar as pessoas, né? A mão de Deus vai pesar na sua vida, porque você está falando. Então, quer dizer, a gente meio que tem uma censura gospel em cima disso. Tem uma censura, né? Por quê? Porque quando você está falando a verdade, aí você está errado. Aí você está mexendo com o ungido do Senhor. Mas acontece que essas pessoas estão brincando com o evangelho. Estão fazendo o evangelho segundo o entendimento delas. E isso é gravíssimo. Isso é vazio, isso é o que não tem para dar. Fala de si ao invés de falar de Deus. Mas menino, Deus dele é ele mesmo. Deus dele sempre foi ele. Euzinho, eu mesmo. Novidade, vai. Uma reunião de pastores para alimentar os pastores, fica falando de si. Não, ele não queria alimentar os pastores. Eu tenho que te corrigir. Deixa eu te corrigir aqui. Ele estava dando uma carteirada em todo mundo que, ó, se for para lá, vai quebrar a cara. Só que enquanto mais fala, olha aí a igreja, como é que tá? A Igreja Unida, Deus proverá. Hã? O que é 128 dias? Do dia 4 de dezembro para cá?
Tem certeza? Cabelinho aqui deu um estrego. Mas é verdade. Então, quer dizer, o tapa com a luva de pelica, como diria minha mãe, ele deu a hora que ele vai então e ora pelo Valdemiro Santiago, que ele diz que perdoa o Valdemiro Santiago. Isso foi assim, sabe, né? É, meu filho. Ditas. Ixi, mãe. É isso que ele quis dizer. A gente tem que orar por ele também, né? Ai, Ele precisa de ajuda. Rapaz, Valdemiro Santiago, agora é só dar, olha, só te dar noção, minha filha, porque foi um nocaute daquele, agora o homem tá falando que vai orar por você. Rapaz, olha a oportunidade que você perdeu de mostrar ou disfarçar que é um homem de Deus, né, Valdemiro? Aí, ó, tá falando que vai orar pro coleguinha, pro amiguinho, vai orar, enquanto você tava querendo que a igreja dele feche, né? E ele vai orar, e ele, meu Deus, que vergonha! Você quer passar vergonha no débito ou no crédito ou no Pix, Valdemiro? Ai, ai. Diz pra mim o que você acha dessa história toda. Mais uma vez, reiterando que não estou sendo advogada de seu ninguém, nem de seu coisa nenhuma aqui, mas eu estou repassando para você uma coisa que o Valdemiro Santiago falou lá, que é a resposta ungida e consagrada do Bispo Luciano. Agora é o fim, Valdemiro Santiago, é o fim. Que Deus o tenha. Aqui jaz Valdemiro Santiago. Maturidade, pessoal, não tem maturidade. Aqui jaz um Santiago da vida. Beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima, ó. Opa, essa aqui, se Deus permitir.